Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 17 a 26. Lucas 5, de 17 a 26. Lucas capítulo 5, versículos 17 e 26. Queria que você olhasse para mim em um instante. Nós acabamos de cantar o hino de número 74. E o que ele diz no coro? Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Porque eu venho como estou. Mas o hino não diz, eu saio como entrei. Eu saio como entrei. Não é isso que o hino diz. O hino diz que a gente se chega ao Senhor como está. Então o Senhor não exige nada de nós ao entrarmos aqui, mas Ele exige ao sairmos. Ou seja, o encontro com o Evangelho do Senhor Jesus precisa ser transformador. Então eu queria que a gente orasse de novo, no sentido de que agora eu queria que você pedisse a Deus assim: Senhor, se o encontro com o Evangelho precisa ser transformador, algo em mim precisa ser mudado. Sempre. Eu não posso deduzir que o Evangelho a ser pregado é só para alguém em um específico e não para todos nós. O Senhor nos chamou aqui. Então Ele quer nos falar. Então eu queria que você orasse silenciosamente e pedisse: Deus, o que em mim precisa ser mudado? Eu estou aqui como eu estou. Mas como é que eu saio daqui? Vamos orar então? Queria que você orasse, colocasse sua vida diante de Deus, perguntando: Senhor, o que em mim precisa ser transformado? Maravilhoso bom Deus, estar diante do Senhor é algo que não simplesmente nos incomoda, mas nos transforma. Todos aqueles que estiveram diante do Senhor tiveram suas vidas assim transformadas, mudadas. Como não lembrar do apóstolo Paulo, ao se deparar com o Senhor Jesus e com a voz que o questionava, porque ele perseguia aqueles que eram do caminho, perseguindo assim o próprio Senhor Jesus. A partir daquele momento, o apóstolo, conhecido por nós como Paulo, era uma outra pessoa. O encontro com o Senhor sempre é transformador. Faz então, ó Deus, que o nosso olhar para a palavra do Senhor não seja apenas informativo. Nós vamos ler um texto que muitos já conhecem até de cor. Mas como nós pedimos ao Senhor misericórdia, para que ao lermos o texto bíblico, a gente não leia a partir dos nossos pressupostos, mas para que o texto bíblico nos leia. E o texto bíblico, ao nos ler, transforme aquilo que precisa ser transformado. Ajuda-nos, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Em nome de Jesus nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Lucas 5, de 17 a 26. Alguém está com o microfone para a gente fazer a leitura alternada? Raquel veio aqui atrás, então nós vamos fazer leitura alternada, é um texto um pouquinho mais longo, é bom que você interage com a leitura do texto bíblico. Diz assim, a partir do versículo 17:
Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. E não achou ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Bem, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Acho que quem aqui é a primeira vez na vida que lê esse texto? Está vendo? Então, acho que ninguém, né? Ninguém levantou a mão. Há alguns detalhes do texto, então, que eu queria chamar a sua atenção. Pode colocar? Primeiro é a própria questão do paralítico. Há um paralítico no texto. É uma pessoa que precisa de cura. Uma pessoa que está doente. Já se ouviu a fama do que Jesus é capaz de fazer. Ele fez coisas na visão das pessoas que são muito mais difíceis, como lidar com o mundo espiritual expulsando um demônio que estava ali numa pessoa dentro da sinagoga. Ele fez com que Pedro e seus amigos pescassem maravilhosamente bem. Então, é certo, ele também já curou um leproso, então é certo que Jesus poderia curar esse paralítico. Esse paralítico está acompanhado de amigos, amigos que são amigos de fato, né, de verdade, como nós falamos no domingo à noite, não são de palavra, né? Amigos que estão ali para qualquer coisa. Então, você imagine, hoje, no ano 2015, quanta dificuldade nós temos com relação à acessibilidade. Nós temos um mundo já com a cadeira de roda, que parece uma grande invenção, uma grande mobilidade, mas não é nada fácil. Então, nós temos aqui no Rio de Janeiro, a maioria dos locais não é nada acessível. Basta você caminhar na rua, que você vai ver que as calçadas são horríveis, cheias de buracos. Então, você imagina alguém numa condição de cadeira de roda, ele não tem isso. Há 2.000 anos atrás não tinha cadeira de roda, então o camarada está deitado numa cama. É a única condição que ele consegue, né? Ficar, e ele tem amigos que são amigos que não querem vê-lo nessa condição e fazem de tudo para chegar até Jesus. Eles têm uma estratégia, que é a estratégia que você já ouviu falar, tem um telhado, o telhado não é uma laje de concreto, senão eles não conseguiriam entrar, eles conseguem abrir lá, da questão do telhado, conseguem descer a cama, tipo Missão Impossível, aquelas coisas assim. Eles chegam até Jesus, no meio da multidão, e Jesus se depara então com aquele paralítico na frente. Há também uma questão muito interessante, que é a relação da doença com o pecado. A partir desse texto, as pessoas vão perguntar: Jesus perdoou os pecados do paralítico, então ele estava paralítico porque ele estava em pecado. Isso é uma questão que as pessoas usam até hoje, né, para fazer essa relação. Algumas doenças, é claro, elas são consequências do pecado que se comete, né? Então, não adianta, você tem uma prática de pecado
durante tanto tempo, acha que isso não vai provocar sequelas emocionais ou físicas. É claro que isso vai provocar. Mas, não necessariamente, né, nesse caso, ele está paralítico por conta do pecado. Nós somos pecadores. Jesus perdoou o pecado daquele homem e ele continuou pecador. Nós, então, temos que perceber que todas essas questões que nós abordamos estão ali no título. São interessantes, sim, mas são periféricas. Ou seja, o paralítico, os amigos, o telhado, a estratégia, tudo isso é legal. Você já deve ter ouvido dezenas ou centenas de sermões sobre todas essas coisas. Como dá para pregar uma mensagem, né, falando sobre amizade na relação desses amigos do paralítico e com tudo que eles fizeram aqui? Dá provavelmente para fazer uma série de mensagens falando sobre atitude, sobre a questão do paralítico, a dificuldade que você tem para chegar até Jesus. Você pode fazer muitas analogias aqui com o texto. Mas, sinceramente, eu acho que todas elas são periféricas. Periféricas. Nós temos aqui no texto algo muito central, algo muito interessante, que é a primeira declaração de Jesus sobre perdoados estão os teus pecados. E a gente não pode passar por cima desta declaração e achar que ela é periférica e todas as outras coisas são importantes. Não, ela é a declaração central. No decorrer do texto, as pessoas ficam maravilhadas porque Jesus, ele diz que os pecados estão perdoados e há uma confusão entre os escribas e fariseus. Até então, eles lidavam relativamente bem com Jesus e eles chamam Jesus de alguém que blasfema, alguém que está falando bobagem, né? Essa é a expressão. Na cabeça deles, Jesus está falando uma coisa que não pode falar, porque quem perdoa pecados é Deus. Então, Jesus, como para eles Jesus é apenas filho de José e Maria, eles não entendem Jesus como Deus, eles acham que a fala de Jesus é uma pura blasfema. Então, na cabeça deles, Jesus não poderia estar falando aquilo. Há uma discussão e Jesus dá cordas a essa discussão, dizendo assim, o que é mais fácil? Eu posso dizer as duas coisas. Posso dizer que os pecados estão perdoados, ou posso dizer para ele levantar e ficar curado. O que vocês querem que eu diga? Jesus brinca com a situação, né? E ele diz assim, então tá bom, levanta-te. Perdoados estão os teus pecados, o homem levanta, vai embora. E aí você entende que aquele homem não tem tanta importância assim na história, não que ele não seja importante para Jesus, mas ele não é o foco central. Ele entra e sai e você nem sabe o nome dele. Os amigos dele só deixam ele lá. Jesus nem diz nenhuma palavra a ele. Então Jesus está mostrando para nós que a atitude dos amigos dele é a atitude que se espera de um amigo. Não tem nada de extraordinário. Jesus nem dá foco para isso. Toda aquela situação chama tanta atenção que a última frase do texto, qual é que está na sua Bíblia aí? Hoje, vimos prodígios. Quem está com a NVI, tem uma expressão, vimos coisas extraordinárias, que mais ou menos a mesma questão. Mas essa frase me chamou muita atenção. E é nela que eu queria gastar um tempo com você. Por que eu coloquei embaixo a palavra paradoxa? Porque paradoxa é a palavra grega para prodígios. Então, primeiro a gente precisa entender a nossa relação com o texto bíblico. Eu preciso ler o texto bíblico e entender o significado das palavras para as pessoas da época, não no nosso tempo. Essa é uma dificuldade que às vezes a gente tem. A gente lê a palavra com o significado que ela tem para nós hoje. Mas será que é o significado que se tinha para a pessoa lá no passado? O significado das palavras muda de acordo com o tempo. Então, paradoxo para nós, o que significa? Contraditório. Paradoxal é contraditório. Então, por exemplo, vou falar uma coisa paradoxal. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Paradoxal. Eu fui falar isso na aula de discipulado essa semana, e a aluna é professora de matemática. Ela virou para mim e disse assim, pastor, isso aí é bem complicado, né? Assim. Eu disse, não é complicado, não, é paradoxal mesmo. Ou seja, como é que Jesus pode ser ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus? Seria mais fácil a gente dizer 50% homem e 50% Deus, a conta bate, dá 100%. Isso na nossa cabeça.
Mas existem algumas questões por trás aí que nem são o foco nosso agora. Mas paradoxal é alguma coisa que para nós é contraditório, mas não é assim no grego. Paradoxal significa algo esplêndido, extraordinário, digno de nota, aquela coisa admirável que aconteceu e que você escreve num diário, né? Puxa, isso aqui merece ser anotado. Isso aqui que aconteceu hoje foi algo maravilhoso. Então, eu preciso entender que a palavra traduzida para nós não foi paradoxo, justamente porque paradoxo no nosso contexto é outro significado. O tradutor do texto bíblico, ele foi cuidadoso ao dizer que é prodígio, porque para nós essa coisa espetacular, essa coisa maravilhosa. Então, eu queria que você pegasse o significado da palavra, guardasse um pouquinho e você pensasse outras coisas. Lucas está contando para Teófilo a história de Jesus. E ele pega narrativas que ele entende que são importantes para afirmar a fé deste seu amigo Teófilo. Por que ele escolhe essa narrativa de um paralítico que está em Cafarnaum e que foi curado por Jesus? Porque é um aspecto muito interessante. A pergunta que você deveria responder na sua vida como discípulo de Jesus. Por que Jesus teve que se encarnar? Por que Jesus teve que virar carne? Por que Jesus teve que ser homem? A pergunta que a gente precisa responder e ter convicção disso é, se fosse só para ir para o céu, Deus poderia ter dito do céu, perdoados estão os teus pecados, está tudo resolvido. Poderia ou não poderia ter dito? Sim ou não, irmãos? Sim. Ele não disse isso. Ele não disse do céu sem fazer absolutamente nada. Ele entendeu que era necessário que Jesus viesse e se encarnasse. A pergunta que você precisa entender, assim, não é você ler de trás para frente. Tem crente que fala assim, poxa, Deus tornou as coisas tão difíceis, teve que encarnar, Jesus teve que ir para a cruz. Não, ele fez isso e tinha um propósito. Então, quando você olha o propósito da encarnação, um dos propósitos da encarnação é que Jesus mostrou para mim e para você que é possível viver e glorificar a Deus sendo homem. Essa é uma questão fundamental que o crente precisa entender. Que ele às vezes acha, né, como um pensamento que ficou muito para trás na história, que ele é composto de carne e que porque ele é pecador, ele não consegue glorificar a Deus. Ele não consegue entender que a partir do momento que Deus o faz nova criatura, ele agora consegue glorificar a Deus e que a nossa caminhada como discípulo do Senhor Jesus, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, versículo 29, ele nos predestinou, não é para o céu, ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. É isso que nós precisamos entender. Então, quando eu olho um Jesus encarnado, eu entendo que ele viveu e sofreu no meu lugar e disse para mim em todos os momentos, é possível viver e não pecar, é possível viver e glorificar a Deus em tudo que fazemos. É possível, é possível. Mas há algo interessante, se esse Deus está encarnado, ele precisa mostrar para as pessoas que ele é Deus. Porque senão ele é só Jesus, no sentido de ser filho de José e Maria. Então como é que as pessoas perceberiam que ele é Deus? Jesus tem uma diferença muito grande entre mim e você. Ele usa intencionalmente as coisas que faz. E é muito interessante que Jesus não solta as palavras de qualquer forma, né? Se fosse eu que fosse curar o paralítico, poxa, eu faria de uma forma bem diferente. Agora Jesus, ele usa intencionalmente as palavras e ele diz a expressão, homens, estão perdoados os teus pecados. Será que Jesus está fazendo isso só de brincadeira? Ele está fazendo isso só para fazer uma relação da doença com o pecado? Não. Jesus está usando propositalmente uma expressão que só Deus pode usar. Porque esse Jesus encarnado, ele precisa mostrar para as pessoas que estão do lado deles que ele é o Deus que se encarnou. As pessoas precisam entender que Jesus de fato é obra do Espírito Santo no ventre de Maria. As pessoas precisam entender que ele é Salvador, que ele é 100% Deus. As pessoas precisam entender isso. Senão ele é só um carpinteiro. Senão ele é só um homem comum. Então quando Jesus usa a expressão, perdoados estão os teus pecados, ele começa a mostrar para as pessoas como ele já vinha fazendo. Quando ele expulsou um demônio de um homem que estava na sinagoga, ele já estava mostrando a autoridade que ele tinha.
E o próprio demônio diz para ele: tu és filho de Deus. E quando Jesus estabelece aqui a relação entre ele e aquela enfermidade, dizendo que para o homem, que os pecados daquele homem estavam perdoados, Jesus está fazendo uma coisa que só Deus pode fazer. Jesus não provoca uma confusão na cabeça das pessoas do nada, ele quer fazer isso. Ele quer que as pessoas entendam que ele tem poder para perdoar os pecados e que para ele as coisas são tão fáceis, que perdoar os pecados e dizer que está curado é a mesma coisa. Jesus então, ele perdoa o pecado, algo que só Deus pode fazer. É preciso acreditar que Jesus é Deus. Isso é fundamental. Várias seitas são chamadas de seitas porque não acreditam no Jesus como Deus. Se você olhar o Espiritismo, Jesus é uma alma caridosa, muito boa. Eles não dizem que não acreditam em Jesus, mas o que eles acreditam de Jesus é que Jesus é aquela pessoa de bom coração. E talvez na cabeça de muitos crentes, e eu falo crentes evangélicos, que acreditam no Evangelho, que deveriam ter uma relação do Jesus como Deus, Jesus é essa alma muito boa, muito caridosa, que se doou, que se entregou pelas pessoas. Algumas, talvez até mais próximas do Evangelho, e eu nem vou começar a dizer nome aqui, porque a intenção não é que você entenda que eu estou falando mal delas, mas elas vão entender Jesus como um ser acima dos anjos, mas não Deus. Eles vão entender Jesus como alguém celestial mesmo, divino, mas não Deus. Qual é o problema de não entender Jesus como Deus? É que se Jesus não é Deus, ele não perdoou teu pecado. Logo, se ele não perdoou seu pecado, você vai para onde? Só tem uma resposta: inferno. Então, como é preciso que na nossa relação você entenda que Jesus é Deus. Mas também é preciso que você entenda o Jesus que é homem. Porque senão, quando nós lemos textos, por exemplo, da tentação de Jesus, se Jesus não é homem, se Jesus não sente fome, se Jesus não é tentado pelas questões humanas, parece que Jesus de alguma forma fingiu tudo isso. Então, para entendermos que Jesus sofreu, ele sentiu dor lá na cruz, Deus não sente dor, homem sente dor. Então, eu preciso entender um Jesus que é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus, daí a conta paradoxal, 100% homem, 100% Deus. Mas não tem jeito. A grande questão é que, quando olhamos Jesus e a nossa relação com Jesus, nós nos deparamos com um problema que é nosso, o nosso cotidiano. E o nosso cotidiano, ele é cruel, porque ele faz com que a nossa relação com as coisas de Deus não sejam tão especiais assim, seja muito comum. Eu não sei aqui quantos têm hábitos de escrever as coisas como se fosse um diário. Quem tem hábito aqui de escrever as coisas num diário? 2, 3 pessoas, 4, beleza, relativamente bem. O que a gente escreve num diário, né? O que aconteceu num dia, sentimentos, impressões, fatos, a gente escreve e vai registrando ali, talvez de alguma forma, para depois a gente olhar. Eu escrevo as minhas orações, não é um diário, são as minhas orações. E é muito interessante que de vez em quando eu lembro assim, eu acho que eu já escrevi isso em alguma oração. E aí eu volto na oração que eu escrevi e eu leio um outro Fábio. Eu percebo na oração que eu tinha um outro sentimento, uma outra percepção, e que de alguma forma aquilo mudou em mim e eu fico muito feliz. Então, o fato de estar escrito faz com que eu olhe para trás e me analise, né, e faça essa reflexão de como as coisas mudaram na minha vida. Só que esse cotidiano que é anotado, nem sempre ele tem o fato de um paralítico que desce pelo telhado da minha casa e Jesus cura. Isso seria digno de nota. Então, se eu fizesse essa pergunta para você assim, por exemplo, o que aconteceu nessa semana que fosse digno de nota? Mas eu não estou falando de uma coisa qualquer, eu estou falando de uma experiência que você teve com Deus esta semana.
E aí talvez você se depare com uma grande questão, não aconteceu nada. E, caramba, não aconteceu nada. Nenhum paralítico desceu no meu telhado. Jesus não disse dentro da minha casa estão perdoados os teus pecados. Eu não vi nenhuma história dessa. Eu só li a Bíblia, orei e está tudo do mesmo jeito. A forma como a gente acorda de manhã demonstra muito isso. A forma como a gente chega na igreja, a nossa motivação, a forma como a gente lida com as coisas de Deus. De certa forma, é uma análise que eu faço, posso estar 100% equivocado e queira Deus que eu esteja equivocado. O fato é que o cotidiano tem transformado os crentes em pessoas que não veem prodígios nos seus dia a dia. A vida é sempre a mesma. Ou seja, nós não vemos coisas espetaculares. E se eu faço essa pergunta, nessa semana, se eu vi algum prodígio, eu queria que você fosse um pouquinho mais para trás. 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Eu queria que você fosse até o dia que você achasse assim, eu vi um prodígio. Eu vi algo que é digno de nota. Hoje, naquele dia, eu vi algo que merece entrar no meu diário, entrar na história da minha vida. Só que talvez a gente possa caminhar anos para trás e não perceber esses fatos. E a gente esquecer do hoje. Por que antes da mensagem eu pedi para que nós orássemos, pedindo que de alguma forma Deus trabalhasse o nosso coração e nos transformasse? É porque na nossa visão de prodígio do século 21, prodígio é entrar um paralítico pelo teto, ser curado e ir embora. Ou seja, a nossa visão de prodígio está no outro, não em nós mesmos. A nossa visão de prodígio está no espetacular, que parece um espetáculo mesmo, que está sempre focado no outro e não na nossa vida. Porque quando você para olhar para a sua vida e se analisar e ver o que Deus fez na sua vida, você vai se deparar com Deus que falou contigo num sonho, com Deus que falou contigo numa mensagem, com Deus que falou contigo numa reunião, com Deus que falou contigo numa devocional, com Deus que falou contigo um monte de momentos. Mas parece que de alguma forma essas datas não foram anotadas, esses prodígios não foram anotados, e isso tudo se perdeu no meio do caminho. Nesta semana, inclusive eu escrevi no editorial, se você já teve tempo de ler, você vai entender o que eu estou falando com maior detalhes. Eu e a Rosinha fizemos devocional de manhã todos os dias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Na segunda-feira, versículo 1, na terça-feira, versículos 2 e 3, na quarta-feira, versículos 4 a 6, e assim a gente encerrou ontem o capítulo 3. Irmãos, eu não sei se na sua prática devocional você faz isso, mas na segunda-feira eu meditei desde a hora que eu acordei até a hora que eu dormi, apenas no versículo 1 de Gênesis capítulo 3. E eu me deparei com algo extraordinário de Deus mexendo comigo. O capítulo 3, versículo 1 começa dizendo que a serpente aparece para Eva e ela faz uma pergunta, um questionamento que talvez você não tenha prestado atenção durante todas as vezes que você leu a Bíblia. O questionamento é assim: foi isso mesmo que Deus disse para você, que você não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi isso mesmo que Deus disse para você? Irmãos, durante todo o dia eu fiz uma única pergunta: o que Deus de fato disse para mim? Porque o que a figura maligna está dizendo para Eva é o que Deus disse foi uma mentira. E que Eva não deveria acreditar na palavra de Deus. Quando a serpente questiona, ela disse assim: será que você não entendeu errado? Será que foi isso que Deus disse? Acho que você entendeu errado, não foi isso. A intenção de Deus é outra. Deus está com medo de quando você comer isso, você vai parecer com Ele. Então Deus não quer que você coma. Ele não quer essa coisa de te preservar, não. Ele está com medo. Você vai parecer com Ele.
Então o maligno tem um poder de transformar, se é que ele tem algum poder, mas eu quero que vocês entendam a expressão poder de manipulação. A figura maligna nos manipula de tal forma que a gente passa a questionar as verdades que a gente vê de Deus todos os dias e passa a acreditar que essas verdades são só mentiras. Coisas comuns, cotidianas, não são prodígios de Deus. Parece que todo dia, de alguma forma, há algo que sussurra no nosso ouvido dizendo assim: será que o que você viu hoje mesmo na igreja foi um prodígio? Mentira, não foi não, foi algo comum, isso é vazio, é mentiroso. Ou seja, nós pegamos aquilo que vemos de Deus e não nos alegramos, não tomamos nota, não achamos que aquilo é algo espetacular. Mas por que não achamos que é algo espetacular? É porque de alguma forma nós deixamos de lado a palavra de Deus, aquilo que Deus nos disse, aquilo que Deus nos mostrou, aquilo que Deus disse que é verdade, e transformamos em mentira. Às vezes é muito comum um crente chegar no gabinete e perguntar para mim assim: pastor, será que realmente algum dia eu fui alcançado pelo Senhor Jesus? É claro que foi, claro que foi. Senão você não estaria aqui. Mas sabe o que acontece, irmãos? O dia a dia é cruel, e o sussurro do maligno pior ainda. Porque ele vai questionando. Você lida com o pecado e você não consegue mudar. Esse pecado está sempre presente na sua vida. Aí tem uma voz que diz no seu ouvido assim: está vendo? Você não é nova criatura. Você está cometendo o mesmo pecado de novo. E aí você começa a questionar o que Deus fez na sua vida. Você vem para a igreja, ouve uma mensagem que toca no seu coração. Você encontra ali fora um irmão que vai dizer assim: será que foi isso mesmo? E ele diz: não, é realmente. E será que o pastor mandou só um recado? A gente deixa de ver o prodígio, deixa de ver a ação de Deus, deixa de ver a mão de Deus e passa a questionar as coisas de Deus como se não fossem coisas de Deus. Ou seja, escribas e fariseus estão vendo um paralítico andar, irmãos, e a única pergunta que tem na cabeça deles é assim: será que esse cara realmente pode fazer isso? Eles estão vendo o paralítico levantar. Isso não é brincadeira. Tem um cara deitado na cama e Jesus diz: levanta-te e anda. E a única coisa que passa na cabeça deles: quem é ele para dizer que ele pode levantar? Mas o cara está de pé. É prova, ele está de pé. As pessoas foram transformadas. Aquele homem foi transformado. A vida dele mudou. Como é que alguém pode questionar isso? É possível? É possível. É possível quando o meu olhar não está fixo em Deus. O meu olhar está fixo nas coisas. E porque o meu olhar está fixo nas coisas, os meus encontros com Deus não são transformadores. Eles são apenas informativos. Tem duas formas de você sair daqui hoje. Vai se perguntar assim: qual foi o texto que o pastor pregou hoje? Lucas 5, de 17 a 26. Informativo. O texto dizia sobre o quê? Um paralítico, os amigos levaram lá um paralítico, tal. Pergunta: o que isso muda em você? Talvez diga: nada. Nós, de alguma forma, transformamos os nossos encontros com Jesus tão cotidianos que eles não são mais transformadores, eles são informativos. E de alguma forma eles não nos incomodam, de alguma forma nós não nos perguntamos o que precisa mudar em nós, de alguma forma nós estamos apenas preocupados em resolver as coisas, fazer coisas, se as coisas estão no lugar, se as coisas estão funcionando perfeitamente. É isso que nos incomoda. Mas parece que o nosso eu, o nosso coração não é objeto do questionamento, da pergunta de assim: será que eu realmente estou vendo o paralítico levantar? Ou a única pergunta que me cabe agora no coração é se Jesus tem realmente poder para fazer o cara levantar. Ou seja, eu estou mais preocupado em ver o que Deus está fazendo na minha vida e que Ele está fazendo mesmo, ou estou preocupado em questionar as coisas, se Deus realmente poderia fazer, ou se as coisas realmente aconteceram? É simples, meu irmão, a questão é simples. É a pergunta que você faz todos os dias: Senhor, se não for para te adorar, é o cântico, né? Para que eu nasci? A pergunta: se eu não levantei hoje uma pessoa transformada, se eu não olho para trás e vejo no dia, por que eu professei a fé no Senhor Jesus? Talvez você diga: eu era muito imaturo, eu era adolescente quando eu fiz isso porque
eu fiz com a minha turma da época, eu não pensava nisso, eu fiz porque o pastor falou que era para eu fazer, eu fiz, sei lá por quê, porque alguém mandou. Ou seja, a gente tem a mania de olhar para trás e falar que as coisas que aconteceram lá atrás, elas eram mentira, mas de alguma forma elas eram verdade na nossa vida, meu irmão. De alguma forma elas eram verdade e sempre foram verdades. O que eu quero que você preste atenção é que tome cuidado com esses encontros do cotidiano, para que eles não façam que as coisas lá atrás se transformem em mentira, porque elas são verdade. De alguma forma o Senhor nos encontrou e Ele mudou a nossa vida. Eu poderia olhar hoje e dizer assim, será que realmente eu fui chamado para ser pastor? Porque o que não faltam são situações que vão questionar a minha vocação. Mas a pergunta é, de quem é a voz no meu ouvido? De quem é a voz? Eu queria então que a gente aplicasse isso, a gente falou, e para concluir, numa simples questão. O desafio prático é que a gente precisa ter encontros transformadores com Deus. Eu li um livro, até citei domingo passado à noite, e eu recomendo para você, chama Vida com Deus, de um autor chamado Richard Foster. A pergunta que ele faz num dos capítulos, se eu não me engano é o 8, é o penúltimo capítulo do livro, para que a gente desenvolve as disciplinas espirituais? Ou seja, orar, ler a Bíblia, jejuar. Para que a gente desenvolve essas práticas? Na cabeça de muita gente ainda hoje, a gente faz essas práticas para que as coisas aconteçam. Eu tenho percebido que a gente não faz para acontecer. E tem uma expressão que o Richard Foster usa, que eu achei fantástica e assumi para a minha vida, é que qual é o papel dessas disciplinas espirituais? Ou seja, elas me colocam na posição certa para que Deus haja em minha vida. Então, para que eu desenvolvo a minha vida de oração e de leitura da palavra do Senhor? É para que o meu coração seja solo fértil na mão de um Deus que quer me transformar. É possível ter isso sem vida de oração e leitura? Não. Eu preciso então que a gente entenda que buscar ter encontros transformadores com Deus é algo fundamental. Essa semana, durante um dos discipulados, um dos nossos irmãos perguntou, uma pessoa perguntou para mim, ele ainda não é crente, ele perguntou assim, pastor, eu ouvi a mensagem do senhor domingo à noite e tem uma coisa que me incomoda muito. E ele começou a falar de uma relação que ele vive de amizade, que ele diz assim, pastor, é muito complexo para mim essa coisa. E a resposta que eu dei para ele foi assim, é preciso que a Bíblia leia você, não é que você leia a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, eu leio a Bíblia e percebo que algumas coisas não batem com a minha vida. E aí eu leio a Bíblia assim, tem alguma coisa estranha com esse texto, porque não é isso que eu vivo. Ou seja, eu leio a Bíblia a partir do que eu faço. Só que quando a Bíblia me lê, ela diz assim, Fábio, você faz isso. Isso não é a vontade de Deus. Faça isso. Puxa, eu preciso mudar então na minha atitude. Se eu quero ter encontros transformadores com o Senhor, eu preciso ter atitudes para isso. E uma dessas atitudes é, como é que eu saí de casa hoje de manhã? Qual foi a sua oração? Como é que você se colocou diante de Deus? O que você pediu a Deus? Você pediu, Senhor, seja mais um culto?
seja mais uma reunião, seja mais uma escola dominical. Você pediu assim: Senhor, por que o Senhor está me levando na igreja? Por que eu tenho que ir para lá? É para ser do mesmo jeito? É para sair do mesmo jeito? Ou é para sair transformado? Que diferença faz na minha vida esse encontro do paralítico com o Senhor Jesus? Foi um encontro que mudou a vida do paralítico para sempre. Mas não é porque agora ele pode andar, é porque ele encontrou Jesus. Então esse encontro foi precioso. A minha atitude durante o culto faz diferença, a forma como eu me coloco para ouvir a palavra de Deus. Você pode estar pensando agora em qualquer coisa, inclusive na morte da bezerra, se é que você tem uma. Mas você pode estar aqui se perguntando: Senhor, eu nunca parei para pensar nisso, eu não tenho pensado nisso, por que os meus encontros com o Senhor não têm sido transformadores? Por que eles têm uma característica de cotidiano? Por que eu estou nesse casulo e não sou transformado pelo Senhor? Por que as minhas atitudes não mudam? A sua atitude com relação ao que você faz depois da mensagem também vai ajudar nesse caráter transformador. Você pode sair e encontrar aqui na hora da escola dominical, parecer que você é um incrédulo, falar o que você quiser, você pode postar no WhatsApp as besteiras que você quiser, você pode viver como um incrédulo. O problema não é meu, é seu, porque é o que eu faço com um caráter transformador. Talvez você coloque a culpa na palavra de Deus que não tem feito nada na sua vida. Mas o problema não é a palavra de Deus, é o sussurro que está no seu ouvido, questionando se foi isso mesmo que Deus disse para você. E você não entender que existem atitudes suas que você deve tomar para que a palavra de Deus tenha esse caráter transformador. Deus me fala, mas quem muda a atitude sou eu. Quem segura a minha boca para não falar palavrão sou eu. Quem segura a minha língua para não falar da vida dos outros sou eu. Quem muda a minha atitude para eu tratar a minha esposa com carinho sou eu. Mas eu faço tudo isso porque Deus, quando se encontrou comigo, mudou o meu jeito de viver a vida. Você pode dizer e anotar no seu diário: hoje eu vi prodígios. Ou você pode anotar: hoje foi o mesmo domingo, como eu tenho 20, 30 anos na igreja. A questão não é no milagre do outro, é como você vê o que Deus tem feito em você. Ver o prodígio é só uma questão de visão. Vai depender mais dos seus olhos do que de fato do que Deus fez. Escribas e fariseus saíram daquele dia dizendo assim: quem é Jesus para fazer isso? Mas tinha ali gente que viu e disse: esse Jesus eu quero para mim. Esse Jesus é meu Jesus. Eu queria então orar com você. Mas queria pedir que você fizesse uma oração. Se você tiver o desejo, é claro. Senhor, me ajude a ver o que o Senhor tem feito na minha vida. Me ajuda a entender as lições que o Senhor tem trazido. Me permita ver que tudo que o Senhor faz é algo digno de nota, extraordinário. E hoje não será diferente. E quando você deixar de cometer alguns pecados, você diz assim: eu deixei de cometer alguns pecados, porque hoje, no encontro que eu tive com o Senhor Jesus, isso foi transformador para mim. Não deixe que os encontros com o Senhor Jesus sejam informativos. O problema não é de Deus, é seu. Vamos orar? Feche seus olhos. Maravilhoso, bom Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é transformador. A Tua palavra é riquíssima, a Tua palavra não apenas nos incomoda, mas ela nos encoraja a ter uma vida diferente, uma vida que agrade ao Senhor. E a Tua palavra, nesta manhã, não nos trouxe apenas à memória um texto
em que um paralítico encontra com o Senhor Jesus. Neste texto, o paralítico somos nós. Nós fomos trazidos por amigos, ou fomos trazidos por convite, ou fomos trazidos de qualquer outra forma. Mas como é imprescindível que eu me veja como paralítico. Porque sendo eu este paralítico, e sendo cada um de nós esse paralítico, conseguimos entender que o encontro com o Senhor Jesus nos trouxe mudança de vida. E essa mudança de vida foi ouvir que os nossos pecados foram perdoados pelo Senhor. E de fato isso aconteceu na nossa vida, na eternidade. O Senhor diz. Mas humanamente, em algum dia da história da nossa vida, o Senhor também nos disse que os nossos pecados estavam perdoados. E assim, ó Deus, nos deparamos com esta verdade na nossa vida. Mas durante a caminhada, o cotidiano, as coisas que acontecem todos os dias, parecem que tornam sem valor ou com pouco valor aquilo que aconteceu lá atrás. Parece que não vemos mais prodígios. Mas não que eles não aconteçam, é porque o nosso olhar está em outro lugar. O que nós pedimos é que o Senhor nos restaure, Senhor, para que os nossos olhos possam ver prodígios, prodígios que acontecem não simplesmente no outro, mas na nossa vida. Quando assumimos o compromisso de não fazer mais determinadas coisas, quando assumimos o compromisso de viver uma vida reta e santa diante do Senhor, quando assumimos, Senhor, o compromisso de controlar a nossa fala, o nosso pensamento, de tratar melhor a nossa família, quando agimos assim, vemos prodígios do Senhor. Pessoas como nós, de coração duro, insensível, mas que tomam decisões acertadas tão somente porque tiveram encontros transformadores. Pai, nós precisamos de mudança em nós. Não adianta falarmos do que está lá fora. O Senhor nos trouxe porque nós que estamos aqui dentro precisamos ser resgatados. Precisamos ter pensamento transformado. Precisamos ter atitude transformada. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar o que nós precisamos. E que cada encontro com o Senhor seja um encontro transformador. Abençoa a nossa vida. E ajuda-nos sempre a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós pedimos e nós agradecemos. Amém.